Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o verdadeiro poder do sistema bancário, esse motor quase invisível que moldou a história do jeito que a gente conhece. Para começar, vamos direto com uma pergunta que, olha, pode parecer estranha, mas é fundamental. E se 90% de todo o dinheiro do mundo não for, na verdade, aquilo que a gente imagina? Ok, para a gente conseguir entender o tamanho desse poder, a gente precisa primeiro desmontar uma ideia. Uma ilusão, na verdade, que quase todo mundo tem sobre o que os bancos fazem de verdade. Sabe qual é a visão mais comum? É que o banco é tipo um intermediário, né? Ele pega o dinheiro de quem guarda e empresta para quem precisa. Simples. Mas a realidade, o poder escondido, é bem diferente. É quase uma alquimia. A capacidade de criar dinheiro, literalmente, do nada. E como isso funciona? Bom, o nome técnico é moeda escritural. Mas na prática é o seguinte: quando um banco concede um empréstimo, ele não vai lá num cofre e pegar o dinheiro físico. Não. Ele simplesmente digita os números na conta de quem pediu o empréstimo. E pronto. Um novo dinheiro, que não existia um segundo antes, foi criado. E agora, se preparem para um número que realmente choca. Cerca de 90%, isso mesmo, 90% de todo o dinheiro que circula por aí é essa tal de moeda escritural. Ou seja, foi criado por bancos privados, não pelos governos. Mas olha, essa ideia de criar dinheiro e poder não é nenhuma novidade do mundo digital, não. Muito pelo contrário. Essa arte foi aperfeiçoada lá atrás, séculos atrás, por uma família que todo mundo já ouviu falar, lá em Florença. Os Médici, eles criaram uma espécie de manual, um playbook de 3 passos para transformar grana em poder de verdade, um poder que dura. Passo 1. Usar o banco para juntar uma fortuna absurda. Passo 2. Transformar esse dinheiro em capital cultural. Como? Financiando os gênios da Renascença. E por último, o passo 3. Usar toda essa fama e prestígio para conseguir poder político de fato, colocando gente da família como papas e até monarcas. Então o pulo do gato aqui é entender que o mecenato, o patrocínio das artes, não era só por generosidade ou amor à cultura. Era uma jogada de mestre. Uma estratégia super sofisticada para transformar uma montanha de dinheiro, que é algo anônimo, em legitimidade, em influência, em poder real. Avançando no tempo, lá para o século XIX, esse mesmo manual dos Médici foi, digamos, turbinado. Ele foi aplicado numa escala global por dinastias de banqueiros poderosíssimas que literalmente ajudaram a construir o mundo moderno que conhecemos. A gente está falando de nomes como os Rothschilds, os Morgans. Eles operavam no mundo todo. Cada um com seu estilo, seu modelo de negócios, mas o resultado tinha sempre uma dupla face. Eles financiaram o progresso, mas também a destruição. Vamos olhar primeiro para o lado bom da história. Eles foram, sem dúvida, os motores do progresso. Pensa só, ferrovias cruzando continentes, a industrialização da Europa a todo vapor, projetos gigantescos como o Canal de Suez, tudo isso financiado por eles. Só que sempre tem o outro lado da moeda, né? O lado mais sombrio. Eles perceberam uma coisa muito lucrativa. A guerra, para eles, não era um problema. Pelo contrário, muitas vezes a guerra era a melhor oportunidade de negócio que poderia aparecer. E no caso dos Rothschilds, o segredo do poder deles não era só o dinheiro, era a informação. Pensa bem, 5 irmãos, cada um numa capital importante da Europa. Eles criaram uma rede de inteligência particular que era mais rápida que dos próprios governos. A lealdade deles não era com a França ou com a Inglaterra, era com a casa Rothschild. Isso permitia que eles jogassem um jogo completamente diferente acima das nações que eles mesmos financiavam. Acontece que todo esse poder concentrado em poucas mãos, ele também cria um risco gigantesco, igualmente concentrado. É uma faca de 2 gumes. E para ilustrar isso, não tem exemplo melhor que o do Baring Bank. Imagina um banco com 233 anos de história, que financiou impérios, que tinha a rainha da Inglaterra como cliente. Pois é, esse banco quebrou, da noite para o dia. E o motivo? As apostas arriscadas de um único funcionário. Essa história do Baring Bank mostrou que o poder na mão de indivíduos era muito instável, muito volátil. E foi aí que os próprios banqueiros pensaram: precisamos de algo mais sólido, mais permanente. Eles decidiram criar uma estrutura, um sistema, para gerenciar as finanças mundiais. E a origem do Banco Central americano, o Federal Reserve, parece cena de filme. Foi tudo planejado numa reunião super secreta numa ilha chamada Jekyll Island. A desculpa oficial? Uma viagem para caçar patos. Mas quem estava lá não eram caçadores.
Eram gigantes das finanças, representantes dos impérios Morgan, Rockefeller, Warburg. E aqui está o ponto mais importante de todos. Muita gente pensa que foi o governo controlando os bancos, mas foi o exato oposto. Foram os banqueiros desenhando um sistema central para se proteger, para dividir os riscos. Basicamente, eles transformaram aquele poder pessoal que a gente viu que era frágil em poder institucional, permanente. Claro, uma reunião secreta dessas deu origem a todo tipo de mito, né? Como aquela ideia de que algumas famílias são as donas do Fed. Mas na realidade, o que está nos documentos é um pouco mais complexa. O sistema, sim, foi desenhado por banqueiros, mas hoje o Fed é uma agência governamental independente. E por lei, todo o lucro que ele tem vai direto para o Tesouro Americano, não vai para acionistas secretos. Então, ficar preso nessas teorias da conspiração, às vezes, tira o foco do que é o poder real, documentado e bem na nossa cara. Coisas como o lobby pesado, aquela porta giratória onde executivos de bancos viram reguladores do governo e vice-versa, é a influência sistêmica que já nasceu com o sistema, lá no comecinho. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que é bem profunda. Esse motor oculto das finanças, ele não tem moral. Ele não é do bem ou do mal. Ele não é nem a favor do crescimento, nem a favor da guerra. Ele é a favor da transação. O verdadeiro poder e também o maior perigo está justamente aí, na capacidade incrível de transformar qualquer coisa, desde as maiores conquistas da humanidade até as piores tragédias, em apenas mais um instrumento financeiro. E um instrumento financeiro bem lucrativo,